Fala pessoal, beleza? A professoria chegando na área para mais uma aula de gastronomia. Você que está comigo aí nessa grande maratona nas aulas de cozinha contemporânea, você que está curtindo, o meu grande agradecimento a vocês aí que estão participando do nosso canal. Então, pessoal, vamos continuar para falar sobre perfil de sabor, né? Na aula anterior, se você perdeu as aulas anteriores, volte, tem muitos vídeos bacanas sobre cozinha contemporânea, certo? Aula um, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e várias aulas muito bacanas sobre construção de sabor. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre identidade e perfil de sabor. Você tem dificuldade em analisar uma receita, identificar quais são os perfis de sabores que existem naquela receita? Então, se você tem essa dificuldade, se você conhece alguém que tem essa dificuldade, que é cozinheiro ou cozinheira, então esse é o vídeo. Então, fique comigo, mas antes disso, vamos rodar aqui a nossa vinheta, beleza? Então, pessoal, vamos aqui para mais uma aula sobre perfil de sabor. Então, nós paramos aqui na aula anterior, tá? Se você perdeu, a gente já começa aqui novamente para a gente fazer um relembrar aqui rapidamente. Então, simplicidade versus sofisticação. Beleza? Então, o famoso menos é mais, certo? Então, simplicidade versus sofisticação. Vamos trabalhar esse tema, essas duas palavras que é bem interessante na área da gastronomia, tá? E aí a gente precisa entender que quanto maior for a quantidade de ingredientes, mais difícil vai ser o trabalho do cozinheiro torná-lo harmônico, certo? Então, quanto mais simples for a preparação, do ponto de vista de complexidade, às vezes tem muitos sabores, muita nota, preparações muito multiculturais, elas dão muito trabalho para o cozinheiro, por quê? Porque elas precisam ser harmônicas, certo? Então, na gastronomia contemporânea, a gente precisa de um cozinheiro, de uma cozinheira que possa ter essa mente aberta, uma mente inquisitiva, para poder exatamente balancear esses sabores, tá? Porque ela é uma gastronomia multicultural. Então, veja, na primeira arte, então, quanto mais simples for a preparação, certo? Então, comida boa é comida feita com técnica. Então, se você observa a temperatura, observa o método de cocção, se você valoriza o ingrediente, se ele está dentro da estação própria, se você, ao temperar ou ao condimentá-lo, você exatamente exalta, enaltece esse alimento, certo? Tornando ainda mais saboroso, isso é importante, tá? Então, quanto mais simples for a preparação, você tem que fazer com muito critério, porque nessa categoria aí tem muita gente fazendo. Então, você pode entregar um prato, certo? Não significa que o mais sofisticado ele é ruim. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que no sofisticado tem mais trabalho, porque quanto maior for a quantidade de ingredientes, mais difícil vai ser o trabalho do cozinheiro, da cozinheira, para torná-los harmônicos. Enquanto quanto maior for a quantidade de influências naquela preparação, mais difícil vai ser. Então veja que eu coloquei aqui para você nessa arte a questão aqui desse prato, desse molho da cultura mexicana, por exemplo, o mole poblano, né? Que é um molho que tem ingredientes complexos, tá? Tem receitas de mole poblano que tem mais de 100 especiarias, 100 ingredientes, tá? O molho super potente que vai combinar pimenta, especiarias, chocolate, ácidos, açúcares, sabe? Então, um molho bem complicado para você fazer, mas quando você trabalha esses ingredientes e deixa eles harmônicos, ele vai ficar muito bacana. Então, veja que esse exemplo, tá? É um dos exemplos que você precisa entender. Então, a quantidade de ingredientes vai ser complicado. Você tem chocolate, pimenta, uma quantidade absurda de especiarias. Então, para você errar, não custa. Então, observe que no perfil de sabor, sempre você vai. Eu aconselho que você possa fazer
a opção pelo menos é mais, certo? O menos bem feito. Não significa mal feito. Não significa qualquer coisa. O menos é mais bem feito, tá? A simplicidade. Se são legumes grelhados no ponto, certo? Tudo no ponto, feito com critério. Ok, isso é importante, tá? Então, vamos começar aqui a falar sobre perfil de sabor e quais são os perfis de sabor clássicos, certo? Então, para onde eu começo, Elias? Para onde eu tenho que começar para eu começar a entender mais um pouquinho sobre perfil de sabor? Você vai começar a estudar as receitas clássicas, as receitas tradicionais. É por onde a gente começa. É por isso que dentro das escolas de gastronomia, escolas de culinária, sempre nós vamos estar replicando as receitas clássicas. Por quê? Porque elas são contemporâneas, certo? Elas vão exatamente servir como um termômetro para aferir esses novos cozinheiros, um termômetro para mostrar que você está em treinamento. Então, essas receitas clássicas, elas exatamente passaram por essa questão do tempo, tá? Então, elas são importantes, são receitas do mundo da gastronomia. Então, por onde eu começo a estudar sobre perfis de sabor? Comece a estudar as cozinhas clássicas, as receitas tradicionais do mundo da gastronomia, certo? Além das receitas da cozinha clássica. É importante você entender isso. As principais escolas clássicas. E aí a gente vai colocar aqui uma citação de Escoffier ou Escoffier, tá? Então, que trouxe essa questão de estudar a gastronomia do mundo, certo? Mas ele se debruça nas grandes cozinhas clássicas, cozinha francesa, cozinha espanhola, certo? A cozinha italiana, a cozinha portuguesa, a cozinha brasileira. Então é importante que você se debruce para que você possa caminhar com maior assertividade, tá? E aqui eu coloquei para você ingredientes para temperar, ingredientes para condimentar. O que é uma coisa? É a mesma coisa? Tempero e condimento é a mesma coisa, Elias? Ou são sinônimos? Tá? Importante a gente entender isso. Temperar, né, significa aprimorar o sabor natural. Você quando vai temperar um peixe, certo? Você vai usar sal, a pimenta branca, você vai usar um pouco de suco de limão, você vai usar um pouco de azeite para aprimorar o sabor maravilhoso que esse peixe já tem. Então, se esse peixe vai ser assado, se esse peixe vai ser gratinado, se ele vai ser frito, se ele vai ser grelhado, não importa. Ao temperar, eu preciso aprimorar o sabor natural desse alimento. Então, é isso que a gente chama perfil de sabor clássico, tá? Mas quando eu condimento esse alimento, opa, condimentar significa adicionar um novo sabor a esse alimento, alterando ou modificando o sabor original. Condimentou, mudou, alterou, né? Você provavelmente já foi comer em algum lugar e diz assim, poxa, a comida está muito condimentada, eu não estou conseguindo identificar o sabor desse alimento. Opa, exatamente isso. O excesso de condimentos altera e modifica o sabor original. Primeira coisa que eu vou me caneta e papel na mão, confie mais num pedaço de papel pequeno do que normalmente grande. Temperar, aprimorar o sabor natural. Eu vou temperar de modo que essa carne tenha o sabor que ela deve ter. Menos é mais. Eu vou temperar esse camarão para que ele tenha o sabor que ele deve ter. Sal, pimenta branca, tá, um pouquinho de azeite, grelha, tá, já foi, salteou, tá pronto, maravilhoso, tá lindo. Mas condimentar, peraí, eu vou submeter a este alimento a vários sabores novos e eu posso alterar ou modificar o sabor original desse alimento. Beleza, gente? Você entendeu até aqui? Você turbou a cabeça? Então, é importante a gente entender aí esses dois conceitos muito importantes dentro da cozinha.
Temperar, condimentar. Condimentar, eu mudo, altero o sabor. Temperar, não. Temperar, eu exatamente aprimoro o sabor. O que é necessário para que esse peixe se torne melhor? Opa, então um bom azeite, uma boa manteiga, um pouco de suco de limão, zeste de suco de limão, um bom método de cocção. Só isso basta. Beleza, gente? Então vamos seguir aqui na nossa aula de perfis de sabor, certo? Então, a capacidade de avaliar e corrigir sabores requer uma experiência. Isso aqui não é fácil, tá? Então, você que está começando agora, precisa ter calma, muita calma, certo? É preciso que você ganhe experiência na cozinha, porque essa capacidade de avaliar e corrigir, isso vai trabalhar primeiro a sua memória gustativa, certo? Quais são os referenciais de sabores que você tem, da cultura que você participou, tá? Isso é importante, que você está inserido, certo? Trabalhar o sabor, lembra que o nosso sabor, ele é progressivo, ele vai se modelando ao longo da nossa vida, ao longo das etapas da nossa vida, então é importante a gente entender isso. E esta capacidade de avaliar, ela vai sendo moldada ao longo da carreira, ao longo da nossa carreira como cozinheiro ou cozinheira, certo? É uma das habilidades mais importantes de um bom cozinheiro. Eu costumo dizer aos meus alunos que eu não confio em cozinheiro Hello Kitty, aquele que não tem boca. Cozinheiro que não prova, para mim, não é digno de confiança. Ele precisa experimentar o que ele está produzindo para verificar se esses sabores estão harmônicos no prato. Se aquilo que ele está propondo, temperando ou condimentando, está de acordo com um tipo de culinária que ele está assim trabalhando. Se este sabor que está se apresentando na panela é exatamente o perfil de sabor que você exatamente está se propondo a fazer. Então, essa é uma habilidade muito importante. Há cozinheiros que não são tão habilidosos em alguns tipos de culinária, mas eles têm um excelente paladar. Há pessoas que nunca tocaram em panela em fogão, mas têm um excelente paladar e reconhece a boa comida, reconhece os tipos de tempero, a complexidade de sabores que está sendo apresentada. Professor, se eu não tenho isso, o que é que eu posso fazer? Trabalhar. Trabalhar. Isso é importante. Criticar as preparações. Verificar a acidez. Tentar sentir a acidez aqui. Se é um molho mais taninoso, verificar se está equilibrado, as reduções. Prestar atenção em líquidos muito quentes, né? Não ficar colocando sal em preparações que fervem por muitas horas, porque a comida, quando está numa temperatura muito quente, ela tende a dar notas mais adocicadas e você não percebe as outras notas. Não procurar sentir na preparação logo de cara o sódio. Identificar quais são as notas e sabores e os aromas desse alimento. E aí sim, o que é que eu posso utilizar para aprimorar o sabor? Será que falta sal? Será que faltam umas gotas de vinagre? Será que falta uma pimentazinha? Opa, para, pensa, analisa, critica os sabores e agora é que você interfere na receita. Tá? Eu coloquei aí, por exemplo, os intensificadores de sabor. Isso não é perfil de sabor da cozinha profissional, tá? Não é dissolver um cubo como esse, há pessoas que até só cozinham com esse tipo de artifício, tá? Por quê? Porque não reconhece, não consegue compreender as bases da cozinha, tá? Então, mas se você já passou por aqui pelas aulas, você sabe perfeitamente a importância das bases de cozinha. Eu vou dar uma aula só falando sobre intensificadores de sabor, só falando sobre isso, tá? Mas não é esse tipo de perfil. Tem gente que usa um intensificador de sabor para tudo, tá? Tem uma cartela em casa. Não é isso. Não é isso.
nós estamos falando das ervas e especiarias, das bases de cozinha, de conhecer a gastronomia do mundo a partir dos seus perfis de sabor. E essas interferências vão formando e forjando aquilo que a gente vai chamar de identidade de um cozinheiro ou de uma cozinheira, ou até mesmo de um chefe de cozinha, tá? Gente, esta é a nossa aula de hoje, perfil de sabor. Eu vou parar por aqui para esse vídeo não ficar muito grande. Retorno dando continuidade a esta aula e eu já vou falando para você que se você gostou da aula, deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que você conhece aí que gosta de cozinhar, cozinheiros e cozinheiras, certo? Se inscreva no canal e vamos cozinhar, beleza, pessoal?